Está sendo gravada. Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro. Nós vamos iniciar mais um grande momento, ou um novo período da história chamado Renascimento. Vou já colocar aqui para apresentar para a gente. Bom, já começo chamando a sua atenção que lá no nosso CIGAR, né, nós temos o link da apresentação do meu amigo professor Marco Antônio Bueno Belo, Giló. Ele, mais uma vez, faz uma brilhante explanação e uma brilhante introdução para a gente dentro dessa perspectiva histórica, né, que marca um novo período chamado Renascimento. Como vocês vão ver lá com o professor Giló, esse termo renascimento, em certa medida, é inadequado, porque ah, ele foi muito mais uma jogada política, né? Porque representava agora uma mudança na esfera de poder, mas não significa necessariamente, como a gente inclusive tentou mostrar, que na Idade Média tudo ficou completamente parado, embora a gente tenha tido estagnações em algumas áreas. Mas a ideia de renascimento é muito mais uma perspectiva ah, política, né, em que o novo grupo político agora domina a sociedade, que é a burguesia, do que necessariamente um renascimento do zero da ciência, da cultura, das artes, etc. Muito bem. Mas, sem dúvida nenhuma, esse período é um período de grande revolução ah, científica, né? As mudanças que a Europa teve nesse momento, principalmente fundamentadas em três pilares, né? O desenvolvimento do comércio, a expansão das cidades e a própria expansão marítima, acabaram impulsionando o intenso movimento cultural. E essas transformações faziam com que os europeus acreditassem estar vivendo um novo tempo, né? Um tempo diferente daquele tempo marcado pelo que a gente chama de Idade Média, e isso justificava que os europeus do século XIV ao século XVI acreditavam estar presenciando esse período de renascimento. Mas é importante rever a aula lá do professor Giló para entender o que isso significa. Porém, sem dúvida nenhuma, nós tivemos um momento de grandes revoluções técnicas, tecnológicas e científicas. E três pontos merecem destaque aqui. A invenção da imprensa, né, do papel impresso por Gutenberg, em 1491, o resgate de autores gregos, de textos gregos, trazendo novas perspectivas ao entendimento da natureza, e a descoberta, aqui descoberta no sentido para os europeus, né, não que o continente americano não fosse ocupado, mas a descoberta, talvez entre aspas, aqui da América em 1492, que revoluciona o pensamento científico, principalmente da história natural. Bom, como o Giló destacou na sua apresentação, talvez o nome mais importante desse período seja Leonardo da Vinci, né? Na verdade, nós tivemos muitos nomes muito importantes nesse período. Leonardo da Vinci se destaca porque ele, embora seja muito conhecido por suas obras famosas, a Mona Lisa, em 1503, A Última Ceia, produzida em 1495 e 1498, a Da Vinci deu contribuições nas mais diversas áreas do conhecimento, tá? Em várias áreas, desde a mecânica, a botânica, a zoologia, física, matemática, artes, claro, e
sobretudo nos estudos de anatomia humana e de anatomia comparada, como vocês podem ver nessas figuras, que são reproduções dos desenhos de Da Vinci lá, nesse período renascentista. Por exemplo, em 1498, Da Vinci construiu ou rascunhou, né, uma máquina voadora. E vejam, se você reparar no desenho da direita, né, o formato da asa lembra muito o formato da asa de um morcego, o que é uma reflexão sobre como ele se inspirava na natureza para suas próprias invenções, né? Da Vinci se destaca muito, como eu disse, no estudo da anatomia. Essa figura é uma figura muito famosa, está presente aí nos livros de anatomia, nas aulas, e é o que é conhecido como homem vitruviano, um desenho em papel em que representa um homem dentro de um quadrado e de um círculo. E é tido como símbolo da simetria básica do corpo humano e, por extensão, de todo o universo. A simetria não é exatamente uma ideia nova, já era tratada pelos gregos, e ela está muito relacionada à ideia de perfeição e equilíbrio. Da Vinci, então, e outros colegas da época, né, acabaram por dar imensas contribuições ao conhecimento da morfologia e da fisiologia humanas, né, com estudos e desenhos detalhados de esqueleto, né, como a gente pode ver nessas figuras, ah, de detalhes, né, da anatomia humana, mas também não só de esqueleto, de musculaturas, tendões, de sistema nervoso, estudos com detalhamento e medições de ângulos, né, como a gente pode ver nessas figuras aí. Essa perfeição, né, que nós podemos ver revoluciona o conhecimento da anatomia humana e permite a gente expandir ah, também no estudo da anatomia comparada, não só das formas adultas, né, e de todo o sistema fisiológico, como representado nessas figuras, mas também do próprio desenvolvimento embrionário, nessa época ainda chamada de evolução embrionária, tirando muitos mitos e mostrando como ocorria esse processo de desenvolvimento embrionário. E, é claro, estudos foram feitos também com outros animais não humanos, permitindo que a gente avançasse muito na ideia de anatomia comparada, o que foi fundamental para séculos depois a gente perceber as ideias de evolução das espécies. Bom, mas fora a contribuição de Da Vinci, esse período renascentista é marcado por grandes revoluções na astronomia. Vale aqui chamar a atenção de Nicolau Copérnico, né, considerado o pai da astronomia moderna. E por quê? O que Copérnico traz de importante? Exatamente uma nova forma, que na verdade não é tão nova, né, porque na Grécia Antiga a gente já tinha visto isso, mas a forma de se olhar para o universo, rompendo com a ideia dominante, com o dogma dominante do geocentrismo, ou seja, da Terra como centro do universo. Copérnico mostra que, na verdade, o Sol é o centro do universo, né? E ele apresenta o novo modelo, que ficou conhecido como heliocentrista. Vejam, o Sol como centro do universo e os planetas em órbitas circulares em torno do Sol. Esse é o modelo que revoluciona a astronomia, né? Obviamente foi refutado, né? Porque ia contra os dogmas da igreja, que ainda tinha muito poder nesse período, porém vai marcar o início de uma nova forma de se olhar
para o universo, né? Copérnico dizia que a sabedoria da natureza é tal que não produz nada de supérfluo ou inútil. Daí a importância de se dedicar aos estudos naturais ou da história natural, diferente do que foi, do que marcou o período da Idade Média. Eu sugiro a você que assista a um breve documentário chamado Nicolau Copérnico e o Heliocentrismo. O link está lá, está aí no nosso SIGA, e você vai conhecer um pouco mais sobre as contribuições de Nicolau Copérnico e seu sistema. Bom, Nicolau Copérnico, de um lado, marca essa revolução científica do Renascimento, mas, como o professor Giló destaca na sua apresentação, a valorização da anatomia humana também é um ponto importante. E além dos desenhos de Da Vinci, nós vamos ter a publicação do livro A Matéria do Corpo Humano, de Andrea Versalles, em 1543, ao lado do livro do Copérnico. São os dois livros que marcam esse momento científico importante de renascimento ou de valorização, por um lado, dos estudos de anatomia humana e, por outro lado, de revoluções importantes na astronomia. Aqui uma imagem do livro a Fábrica, a Matéria do Corpo Humano, do Andreas Versalles, né? Vejam, mais uma vez, representada a perfeição dos desenhos de anatomia, de esqueleto, de músculos, e que permitiu a gente entender muito melhor o funcionamento do corpo humano, né? São detalhes que só artistas, né, ou pessoas bem privilegiadas poderiam ser capazes de reproduzir. Foram fundamentais para que a gente pudesse avançar no entendimento do corpo humano, como eu falei. Paralelo aos estudos de anatomia, na astronomia nós também vamos ter notáveis avanços, né? Com o start dado por Nicolau Copérnico, outros astrônomos vão tentar entender o funcionamento do universo. Vale aqui o destaque de um personagem bastante polêmico, chamado Tycho Brahe, que cria um sistema próprio, né, o Braheniano. Ele foi um notável astrônomo, né, fez observações com um rigor gigantesco, né, diferente do que era a sua época, né, um rigor sem paralelo numa época que antecede o surgimento do telescópio. As observações de Brahe foram fundamentais para o trabalho de um outro grande astrônomo desse período, chamado Johannes Kepler, que foi, inclusive, aluno de Tycho Brahe e vai romper com ele por divergências no entendimento de como funcionava o sistema solar, né? Tycho Brahe encontrou dados muito próximos ao modelo de Copérnico, porém ele ainda não entendia certos aspectos como a gravitação. Então ele cria o seu próprio sistema, recolocando a Terra no centro do universo, né? O que obviamente suscita uma discussão, e é exatamente essa percepção da Terra como centro do universo, em contraponto com o Sol como centro do universo, que vai causar grande rompimento entre Tycho Brahe e Johannes Kepler, como a gente vai ver. Em 1588, Brahe publicou o seu sistema no livro Fenômenos Recentes ao Redor do Mundo, né? Esse livro publicado em 1558. Apesar de ter errado na sua avaliação, ele era um cientista, né, um observador, e trouxe inegáveis contribuições à astronomia.
Ele dizia, né, quem nega a influência dos planetas viola provas evidentes, que, segundo as pessoas cultas de bom senso, não se podem contradizer. Mais uma vez, a importância da observação sendo trazida aqui para os estudos científicos. E Tycho Brahe teve como seu estudante, pupilo, ajudante, o grande Johannes Kepler, que, com a morte de Tycho Brahe, assume um papel fundamental na história da astronomia e rompe com o próprio Tycho Brahe por perceber ou entender o planeta, o universo, da forma como ele se dá, ou seja, não a Terra como centro do universo, mas o Sol, não o modelo geocentrista, mas o modelo heliocentrista, né? Então, o Kepler ele iniciou sua formação em matemática, influenciado pelo professor Michael Mestlin, e depois tornou-se partidário da teoria desenvolvida por Copérnico, a teoria heliocêntrica, que coloca o Sol no centro do universo. No entanto, as observações do, do Kepler vai mostrar são mais detalhados e vai mostrar uma pequena diferença, mas uma diferença notável em relação aos estudos de Copérnico, né? Em 1609, Kepler publica um livro muito importante, considerado o primeiro livro da astronomia moderna, o Astronomia Nova, onde Kepler renuncia às duas primeiras leis que imortalizaram ele, né? As chamadas leis de Kepler. Que duas leis são essas? A primeira lei é a chamada lei do movimento planetário, em que ele constata que todos os planetas movem-se em elipses com o Sol em um dos focos, e não de forma circular, como Copérnico havia pensado. Então, as órbitas não seriam circulares, mas sim elípticas, com o Sol num dos focos dessa elipse, né? E isso a partir das observações de Marte, ele concluiu essa primeira lei famosa na astronomia até hoje. Já a segunda lei de Kepler, conhecida como lei do movimento planetário, considera que os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Então, a órbita é realizada num período e num tempo, em área e tempo semelhantes. Baseado nas medições de Afel e Periélio, que são as duas posições da Terra em relação a Marte, ele criou uma fórmula em que a taxa de movimento de um planeta é inversamente proporcional à sua distância do Sol, né? Isso permitiu que a gente entendesse muito melhor como o universo era constituído. Em 1619, ele publica um novo livro chamado Harmonias Geométricas, ou Harmonia do Mundo, né? O Mundo Harmônico, em que ele mostra as harmonias geométricas nos sólidos perfeitos, né? Enunciando a sua terceira lei do movimento planetário. Kepler interliga, então, três temáticas: a geometria, a música e a astronomia, fazendo, então, com que os estudos culminem e sejam fundamentais para o desenvolvimento de ciências como astronomia, matemática, filosofia, física, influenciando também na própria teologia. A terceira lei de Kepler, conhecida como lei harmônica, diz que, tendo em vista que o movimento de translação de um planeta é equivalente ao tempo em que este demora para percorrer uma volta em torno do Sol, é fácil concluirmos que, quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais longo será seu período de translação, e, em consequência disso, maior será o seu ano. Por isso que a ideia de ano varia de planeta para planeta, porque está relacionado à distância do Sol e, consequentemente, ao tempo em que ele demora para dar uma volta em torno do Sol. Bom, eu vou terminar hoje por aqui recomendando mais um vídeo para vocês, que é o vídeo Tycho Brahe, Johannes Kepler e o Movimento Planetário, também um pequeno documentário,
que vai ajudar vocês a entender o significado dessas revoluções e da contribuição desses importantes nomes para a astronomia moderna e, consequentemente, para o entendimento do universo, né? Ah, pessoal, então, por hoje é isso, né? Deixa eu terminar aqui, interromper o compartilhamento. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham acompanhado. Não deixe de assistir aos 3 outros vídeos postados, né? A contribuição do professor Giló e os 2 breves documentários sobre esses importantes avanços na astronomia moderna. Lembrando que na próxima quinta-feira, dia 4 de abril, nós teremos o nosso primeiro encontro síncrono. Um grande abraço, espero que estejam acompanhando bem os estudos aí. Valeu!